Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Estamos aqui, eu e o Luke, não é meu filho, para uma aula de Basic. Hoje nós vamos continuar com a nossa playlist de Basic. E se você tem acompanhado aí nossas aulas de Basic que vem acontecendo aí, você viu que na última... Peraí, meu filho. Você viu que na nossa última aula, nós pegamos lá a Screen 2, colocamos lá na Screen 2 os sprites, jogamos os sprites na tela e conseguimos vencer aquela limitação de 4 sprites por linha do nosso queridíssimo TMS 9918/9928, que é o VDP do MSX1. Só que agora, amigo escovador de bytes, se você também está acompanhando as nossas aulas lá de arquitetura MSX, nós estamos falando sobre a tabela do VDP da Screen 1, que é um modo híbrido, que ela tem não só o texto, mas também os sprites. Então hoje nós vamos pegar a nossa aula de Basic hoje e vamos começar a pensar um pouquinho como a gente usa aquela fórmula que nós aprendemos lá na aula de arquitetura. Essa aula de arquitetura vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar. E como nós usamos aquela fórmula para posicionar os alienígenas na tela usando uma coordenada específica. Ao invés de simplesmente jogar soft sprites na tela, hoje nós vamos colocar soft sprites na tela baseado nas coordenadas que nós vamos preencher na matriz lá de alienígenas que nós vamos ter. E aí, meu amigo escovador de bytes, caso você ainda não saiba, o GitHub oficial do Debate Creator fica aqui no github.com/debatecreator. É aqui que ficam os códigos que a gente usa nas nossas aulas, então se você quiser acompanhar nossas aulas pelo código é só vir aqui. E hoje, por ser uma aula de Basic, está nesse repositório aqui, o repositório MSX Basic. Dentro do repositório MSX Basic, nós vamos ter aqui uma pastinha chamada Aulas, que é essa pastinha aqui. E dentro da pastinha chamada Aulas, nós vamos ter essa pasta aqui, que é o GRPADV, que são os gráficos avançados que nós estamos aprendendo no Basic. E na aula passada nós vimos aqui o quebra-li, que era o nosso módulozinho Basic que quebrava os limites. Mas hoje nós vamos começar a olhar esse ALN-POS aqui, que é o código que nós vamos aprender, nós vamos olhar passo a passo hoje, para aprender a usar a fórmula da Screen 1, para que a gente possa posicionar um soft sprite baseado em uma coordenada, usando a Screen 1. Então, vamos lá, galera, hora da aula. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar vendo aqui as linhas iniciais, que você já deve saber tudo que isso aqui faz. Se você está acompanhando a nossa playlist desde o início, você já sabe que aqui a gente seta as cores, apaga as teclas de função lá embaixo, limpa a tela e define todas as variáveis como inteiras, porque nós só vamos usar inteiros aqui nesse programa. E aqui nós temos a primeira diferença com relação aos códigos que vocês viram até agora. Vocês viram que a gente dimensionou aqui um array para posições X e um array para posições Y dos nossos queridíssimos alienígenas. E você vê que esses valores mudaram para 5 e 11. Por que a gente botou 5 e 11 aqui dessa vez? Muito simples, porque eu dei uma gulgada rápida aqui. Achei essa imagem aqui de um Space Invaders qualquer, que não é o do Atari 1600. E eu vi que nesse Space Invaders aqui especificamente ele tem 11 colunas por 5 linhas. Então eu vou seguir essa linha aqui para a Screen 1, onde eu vou colocar 11 alienígenas nas colunas e 5 linhas de alienígenas. E é por isso que o nosso array dimensionado aqui ficou com esses tamanhos aqui de 5 e 11. E aí, amigo escovador de bytes, aqui embaixo nós temos a nossa queridíssima Splash Screen. Também você já sabe, você já viu, com uma diferença aqui, que a gente botou agora na Screen 1, porque nós vamos brincar com as coordenadas do MSX na Screen 1. Então nós vamos botar na Screen 1, e como a Screen 1 ela é um modo híbrido, ela suporta tanto texto quanto os sprites, você vê que a gente pode usar coisas como locate, por exemplo. Você vai ver que quando a gente for trabalhar com Screen 2, a gente não vai mais poder usar locate, e não vai poder mais usar o print, porque a Screen 2 ela é um modo puramente gráfico, então ela não tem essas facilidades. Mas como na Screen 1 a gente ainda tem essas facilidades aqui, né, de usar locates e prints, a gente vai usar. E aí a gente para a Splash Screen um pouquinho, até o cara entrar 1. E assim que o cara apertar uma tecla qualquer, a gente vai limpar a tela e vai descer aqui para a nossa queridíssima inicialização do jogo.
E na nossa inicialização do jogo, a gente define alguns parâmetros aqui, né? Nós criamos aqui um parâmetro para o alienígena, né, que indica qual o alienígena que nós vamos colocar na tela. Aqui nós temos a coluna do alienígena e a linha do alienígena. Então aqui nós estamos definindo uma coluna inicial para o nosso alienígena como 2 e uma linha inicial para o nosso alienígena como 2. Como aqui nós estamos falando de screen 1, essas coordenadas aqui ainda são aquelas coordenadas do modo texto. Então aqui nós estamos falando das coordenadas que vão de 32 por 24. Então essas coordenadas aqui, elas não são aquelas coordenadas de bitmap da screen 2. São relativas às coordenadas 32 por 24 do modo semigráfico ou modo híbrido da screen 1. Você chame você como quiser. Aqui nós estamos dando um comando restore 9000, porque nós queremos que toda vez que a gente passe por essa linha de código, ele pegue o data a partir da linha 9000. E o que a gente tem lá na linha 9000? O que a gente tem lá na linha 9000 são os nossos sprites. Então aqui nós temos 3 sprites definidos. Um sprite todo com 0000, que é um sprite vazio. Esse sprite aqui que é o alienígena de perninha aberta. E esse sprite aqui que é o alienígena de perninha fechada. Como vocês lembram lá na nossa queridíssima Screen 0, ou melhor, na nossa queridíssima Screen 1, você se lembra que os padrões de caractere da Screen 1 acompanham aquele esqueminha de 8 bits. Então, para fazer o A aqui, por exemplo, nós vamos levantar aqui 2 à quinta potência. 2 à quinta potência. E esse cara aqui vai ser o único aceso, todos os outros vão estar apagados. Então, para fazer um queridíssimo caractere, né, que no caso nós vamos converter num soft sprite, nós vamos precisar de 8 bytes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 8 bytes, certo? E aqui, olha que legal. Como esses valores aqui, quando a gente for fazer o poke deles aqui nessa região, nós vamos converter esses valores para hexadecimal, e esse val é H mais o que ele lê lá no data, é isso, significa que cada conjunto desse de dois algarismos é um número hexadecimal. E os números hexadecimal, vocês sabem que são uma forma muito zipada de colocar 8 bits. Então, cada conjunto de 2 desse aqui pode ser aberto nisso aqui. 0000 é igual a 00000000 em binário, certo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos 8 bytes. E esses 8 bytes é o que compõe o nosso desenho. Então, muito que bem, sabendo que nós sempre vamos começar a nossa data por ali, aqui nós temos 2 funções. Uma função que vai fazer a carga da tabela de padrões e uma função que vai fazer a carga da tabela de cores. Dá uma olhada lá na aula de arquitetura, que está linkada aqui embaixo, porque você vai descobrir lá que quando a gente está falando da Screen 1, a Screen 1 tem uma tabela específica para as cores. E na próxima aula de arquitetura, a gente vai conversar sobre como essas cores funcionam. Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui na carga da tabela de padrões, lá na função que começa lá na linha 6000, que é a carga da tabela de padrões. Então aqui a gente cria uma variável S para indexar a parte da memória que a gente quer carregar e transforma ele em 0. E por que a gente botou ele em 0? Lá na aula de arquitetura, você viu que a tabela de nomes do nosso queridíssimo VDP do MSX começa em 0, 0, 0, 0. Esse é o primeiro endereço em hexadecimal da tabela de nomes do nosso queridíssimo MSX. Aí a gente dá um read lá no que vier da nossa queridíssima função data. Se for um asterisco, a gente para de carregar, porque nós chegamos ao final. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele primeiro 00 lá, converter em hexa e colocar nesse endereço aqui, 00.
E aqui, ó, a gente faz isso nesse vpoke aqui. Você lembra que o vpoke é aquela funçãozinha do Basic para você colocar um valor na VRAM. Então esse endereço aqui é na VRAM. E você sabe que esse endereço é na VRAM porque você está usando um vpoke. Então o S é o endereço 0 e o R é o valor lido. Então no endereço 0 nós botamos 00 e aí a gente indexa o nosso endereço de memória para o próximo endereço, que é o H0001. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Goto 6040, vai voltar para cá e vai ler o próximo, que também é 00. E aí, como você pode ver, isso aqui é um loop que vai rodar até a gente achar o primeiro asterisco. Então, se a gente for dar uma olhada lá no nosso data, a gente vai ver que aqui, do endereço H0000 até o H0008, nós vamos preencher esses endereços com zeros. Esse cara aqui vai ser o H009. Então, H0009 vai receber 18. O H00A vai receber 3C. Isso aqui é importante, você lembra que isso aqui é hexadecimal. Então, hexadecimal, você vai ter, depois do 9 não vem o 10. Depois do 9 vem o A. E depois do A vem o B. Então, o H00B vai receber 7E. E assim sucessivamente, até que ele ache o asterisco. E ele vai preencher os primeiros bytes da nossa VRAM, que são a tabela de padrões da VRAM, com esses valores aqui da função data. E aí nós vamos ter 3 sprites carregados lá. A primeira posição de sprite, relativa a esses 8 bits aqui, vai ser o sprite 0. Esses 8 bits aqui, esses 8 bytes aqui vão ser o sprite 1. E esses 8 bytes aqui vão ser o sprite 2. Certo? Agora, nós vamos aqui para a carga da tabela de cores. Nesse momento, nós queremos colocar todos os nossos alienígenas em verde. Então, se a gente for lá no 7000, o que a gente vai ver aqui no 7000? A gente vai ver que a gente vai preencher de 0 a 31, ou seja, nós vamos preencher 32 bytes. Começando do endereço EH2000, então aqui você vai ter o endereço H2000. Indexado de I, que nesse caso é 0, então ele vai começar do 2000, com o valor 32. Você vai entender lá na aula de arquitetura por que a gente botou 32 mais tarde, tá? Então eu não vou nesse momento falar desse valor, apenas acredite comigo que o valor 32 na tabela de cores na Screen 1 significa verde. E aí eu vou entrar nesse loop for next e o próximo endereço vai ser 2000 mais 1. Então vai ser no endereço H2001. No endereço H2001 nós vamos botar 32. Vai fazer mais um loop e agora vai valer 2. Então H2002 vai receber 32. Então você já entendeu que do H2000 até o H2031, nós vamos ter o valor 32, o que significa que para essas regiões da tabela de cores, nós estamos colocando verde para todas as regiões da tabela de cores. Logo, logo nós vamos explicar a tabela de cores lá na aula de arquitetura, então acompanhe a playlist de arquitetura também, amigo. Então aqui nós terminamos as cargas da tabela de nomes, da tabela de padrões e da tabela de cores. Então, meu amigo escovador de bytes, chegou finalmente a hora da gente fazer a mágica acontecer, que nós vamos começar a ver o que no futuro será o nosso game loop. Se você vem acompanhando a nossa playlist de Basic, você já viu que nós já falamos sobre o que é um game loop numa aula anterior. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a playlist de Basic, para que você possa ver a playlist Basic desde o início e entender o que é um game loop.
Se você lembra lá da nossa aula de Game Loop, você sabe que nós temos que pré-calcular todas as coordenadas antes mesmo de começar a desenhar. Amigo escovador de bytes, vamos começar a olhar aqui esse trecho do código, que é o trecho do código onde a gente cria as coordenadas onde vai ficar cada um dos aliens, né? Então você vê aqui que a gente está fazendo um for de 0 até 4, ou seja, ele vai rodar 5 vezes aqui, que vão ser as 5 linhas. Então nós vamos ter 5 linhas. E nós temos aqui um for que vai do J do 0 ao 10, consequentemente nós vamos ter 11 colunas. E aqui nós vamos guardar as coordenadas do nosso queridíssimo alienígena. Então se eu pegar aqui a coordenada x do alienígena 00, ele vai ser igual ao j, que nesse primeiro momento é 0 mais 1, que é igual a 1, vezes a coluna inicial do alien. Então, se eu tenho 1 e aqui é 2, 1 vezes 2 é igual a 2. E a coordenada y, que vai ser uma matriz idêntica a essa, se eu tiver aqui o y do 00, vai ser igual à linha inicial, que no caso é 2, mais o i, que nesse caso é 0. Então vai ser esse primeiro alienígena que vai ficar nas coordenadas 2, 2. E aí vamos para o próximo j, ou seja, nós vamos fazer esse alienígena aqui agora, porque o j aqui está representando as colunas. Então aqui vai ter 1. 1 mais 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Então aqui ele vai ficar 4. Então isso aqui é o que a gente chama de for next. E vocês já viram isso aqui na aula de algoritmo quando a gente fez o preenchimento de matrizes. Vocês lembram que quando a gente falou sobre preenchimento de matrizes lá na aula de algoritmo, a gente fez uma coisa muito parecida com isso. No final nós vamos ter duas matrizes, cada uma com as coordenadas x e y de cada um dos nossos queridíssimos alienígenas. E é aqui que seria, no nosso game loop, o método draw. Ou seja, esse cara aqui é o cara que desenha efetivamente na tela aquelas coordenadas que nós preenchemos anteriormente. E você lembra que quando a gente está falando da screen 0, ou melhor, da screen 1, que aqui nós estamos falando de screen 1, o endereço base da nossa tabela de nomes, que é a tabela que tem lá o índice de cada sprite, ou no caso, nesse caso aqui como screen 1, de cada caractere que vai aparecer na tela, começa no endereço H1800, certo? Então esse aqui é o 1800, esse aqui é o 1801, esse aqui é o 1802 e assim sucessivamente. Então aqui nós vamos ter um loop muito parecido com lá de cima, porque nós vamos ter que ver os mesmos aliens. Com que diferença? Qual a diferença? Aqui nós vamos ter a coluna e aqui nós vamos ter a linha, aonde nós vamos colocar o nosso queridíssimo alienígena. Então quando nós estivermos na interação 00, ele vai pegar a coordenada x do 00 e vai pegar a coordenada y do 00. Depois de pegar essas coordenadas, ele vai aplicar essas coordenadas lá naquela fórmula que nós vimos na nossa última aula de arquitetura. E você lembra que na nossa última aula de arquitetura a gente viu uma fórmula que era endereço base mais a coluna mais a linha vezes 32, e essa é a fórmula que vai nos dar na screen 1 qual é o endereço da nossa queridíssima VRAM, aonde nós vamos ter que colocar o alienígena. E aqui a gente vai botar o index do alienígena. Então, por exemplo, como o nosso alienígena aqui vai começar em 1, nós vamos pegar o sprite 1. E se você lembra do que eu falei antes, o sprite 1 é esse aqui, ó. Esse aqui é o sprite 1. Esses 8 bytes aqui são os bytes que definem o sprite 1. Lembrando que esse aqui é o sprite 0 e esse aqui é o sprite 2. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. E aí ele vai fazer isso aqui sucessivamente
para cada interação. Então vamos supor que a próxima interação é a interação 0 no I e 1 no J. Então ele vai pegar as coordenadas que estão guardadas lá no 0, 1 e vai aplicar aqui na fórmula. Então, para o nosso alienígena 01, o que nós vamos ter lá? Vamos supor lá que nosso alienígena 01, nós carregamos o valor dele com o valor de J, que aqui no caso é 1, 1 mais 1 vezes 2. Isso aqui vai ser o x e o y vai ser igual a linha, que no caso é 2, mais 0. Porque a interação I aqui está em 0, certo? Então, se a gente resolver isso aqui, 2 mais 1 dá 3, 2 mais nada igual a 2. Então, as coordenadas desse cara são 3, 2, ok? Então, se a gente substituir aqui por 3 mais 2 aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1.800 mais 3 mais 2 vezes 32. Então aqui, ó, 2 vezes 32 dá 64. 1.800 mais 3 mais 64. Então 1.800 mais 3, 1.803 mais 64. Nós vamos ter 7, 6, 8, 1. Então no endereço 1867, nós vamos colocar o valor do alienígena, que é 1. E nós vamos fazer isso aqui sucessivamente até que terminem todas as colunas e terminem todas as linhas. E aí, amiguinho escovador de bytes, o que a gente vai fazer? Essas linhas aqui não vão servir para nada, porque a gente vai utilizar isso aqui para depois, quando a gente for fazer a animação dos sprites. Nós vamos simplesmente encerrar o programa aqui, só para ver se a gente conseguiu desenhar os nossos queridíssimos alienígenas nas posições corretas. Então, amigo escovador de bytes, vamos lá. /make para a gente fazer o make do nosso programinha. Ele vai chamar lá o nosso loader, que é o altexec.base ali, que vai ler todos os programas basic que estão aqui dentro. Então ele carregou o meu loader. O quebra ali foi o que a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos ver o Alien Position. Vamos lá para o Alien Position. Vamos dar o nosso Enter. E aí ele carregou lá a nossa tela. Você pode ver que a gente está na screen 1 por conta aqui, ó, do espaçamento, que é maior entre as letras, né? A gente sabe ter menos colunas e pelo jeito como elas são feitas lá. Esse é um espaçamento característico lá da screen 1. E a gente dá Enter. Tá lá, ele criou. Vamos ver se ele criou o número de alienígenas correto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se ele criou o número de linhas correto. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui é a nossa matriz dos alienígenas. E com isso não há tempo para mais nada. Você já sabe posicionar um soft sprite na screen 1 usando aquela fórmula bacana que é endereço base mais coluna mais linha vezes 32. E essa fórmula tem que estar no seu sangue, amiguinho escovador de bytes. Especialmente se você for fazer muito jogo na screen 1. Que aula hiper megalovax, hein, meu irmão? Agora
Agora que você assistiu essa aula, você já pode espalhar para todo mundo que você sabe posicionar um soft sprite em qualquer coordenada da tela, usando aquela formulazinha mágica que eu acabei de apresentar aí para vocês. E você agora pode começar a dar saltos maiores com os seus joguinhos, porque agora você sabe não só quebrar o limite de sprites por linha, como você também sabe como calcular a posição dentro da tabela de nomes do nosso queridíssimo VDP, para colocar esses soft sprites e começar a trabalhar verdadeiramente com sprites por software. Então, amiguinho escovador de bytes, continue acompanhando as aulas aqui de Basic, mas não deixe de acompanhar as aulas de arquitetura MSX, porque como você está vendo, nessa aula em especial, a gente fez uma integração muito grande entre essas duas aulas. Se você entende a arquitetura do MSX, fica muito mais fácil você programar o MSX em qualquer linguagem, seja Basic, seja C, seja Assembly, porque os conceitos são os mesmos, mudando apenas a sintaxe da linguagem que você está utilizando, e a sintaxe hoje em dia que vai resolver para a gente vai ser a nossa queridíssima inteligência artificial. Então é muito mais importante para você, amigo escovador de bytes, conhecer os conceitos e conhecer a lógica do que conhecer a sintaxe da linguagem. A sintaxe da linguagem você aprende depois ou pede ajuda lá do nosso queridíssimo amigo inteligente artificialmente lá, que vai fazer o code completion para você. Então, amiguinho escovador de bytes, não se esqueça também de dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui, ó, na galera das laterais do vídeo. Começando ali no Fernando Komura, indo até o Léo Manes, o nosso primeiro escovador de bytes, e passando pelo Gustavo Laranjeiras e o Zé Lacerda, que foram os nossos dois últimos verdadeiros escovadores de bytes, que entraram no nosso programa de patrocínio no Patreon, patreon.com/TheByteCreator. E se você quiser me ajudar a fazer um canal maior, melhor e mais bacana, entre lá no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, que você vai poder se inscrever na nossa taxa de $1, para ajudar o Manelzinho a fazer vídeos mais bacanas. Então, um grande beijo e não se esqueça nunca jamais de ser feliz e até o próximo vídeo.